Seja bem-vinda de volta ao canal Experiência de Valor. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ivo Maia, é uma satisfação lhe conhecer. E eu simplifico o mercado financeiro e te ajudo a investir melhor de forma global através deste canal. O vídeo de hoje é mais um vídeo sobre ETFs, nesse quadro que ainda tá sem nome. Então, já te peço uma ajuda para você sugerir um nome massa, bacana aqui nos comentários para me ajudar. Eu tô pensando aqui em descobrindo ETFs, analisando ETFs, uns nomes assim mais genéricos, né? Mas me ajuda aí, coloca aí nos comentários que vai ser muito bem-vindo. Lembrando novamente, este quadro tem como intenção apresentar os ETFs de forma educativa para complementar os teus estudos. Então qualquer resultado que você tiver utilizando o conteúdo deste vídeo é de total responsabilidade sua. Em decorrência do cenário econômico mundial, como pandemia, bancos centrais imprimindo muito dinheiro, dívida dos países enormes em relação aos seus PIBs, e vários estímulos econômicos estão sendo feitos pelos governos, juntando tudo isso, coloca em dúvida o futuro do mercado para muitos investidores. Nestes momentos de receios e muitas dúvidas que vários investidores possuem em relação a investir em ações e ou renda fixa, fazem com que muitos investidores procurem algumas alternativas para aplicar o seu dinheiro. Entre essas alternativas, nós temos os colecionáveis como quadros, esculturas, cards e outros objetos. E também temos os metais preciosos como o ouro. E aí, pensando em dar uma alternativa bem estruturada e sem toda aquela burocracia para comprar ouro no mercado, em barras, fazer a logística do transporte, contratar seguro, cofre, comprar um cofre, risco de ser assaltado e no final ainda precisar de outra pessoa para poder vender e transformar essa barra de ouro em dinheiro novamente, a iShares, que é uma marca da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, eles desenharam o ETF IAU, que basicamente é um ETF que aplica apenas em ouro. Vamos falar mais sobre isso? O ETF IAU é o ticker utilizado para o fundo de índice iShares Gold Trust, que basicamente é um fundo negociado no mercado americano que tem como principal objetivo seguir o preço do ouro no mercado. O índice que este fundo utiliza como referência é o LBMA Gold Price, que é um índice feito pela The Local London Market, que é o maior e mais antigo mercado de metais preciosos do mundo. Esse índice mede o chamado preço do ouro spot. E o que seria esse preço do ouro spot? Tem basicamente dois tipos de mercado, o mercado spot e o mercado futuro. Então, para te explicar melhor, eu vou contar aqui uma história. Imagina que você tem uma pizzaria, tá? E aí precisa comprar molho de tomate porque é o teu ingrediente mais usado na pizzaria. Então você vai lá no supermercado, olha o preço na prateleira, leva para o caixa te dá o preço e aí você paga aquele valor à vista e leva a mercadoria ali na hora. Isso é o mercado spot. É aquele mercado dos preços à vista, que você leva a mercadoria ali na hora, tá? Agora imagina, você tem uma pizzaria e você tem um receio enorme de que o molho de tomate suba demais, porque pode ter uma crise nas safras de tomate do mundo, tem a inflação, tem um monte de outra coisa. E como ele é o material mais utilizado na tua pizzaria para fazer pizza, então você queria que manter pelo menos esse ingrediente ali com um preço travado, para você poder ter um bom lucro, né, no futuro. Então você chega lá no supermercado e faz uma proposta. Supermercado, eu queria comprar o molho de tomate dos próximos 2 anos, só que com um preço agora, tá? E qual o preço que você faria para mim? Aí o supermercado vai lá, faz uma conta e aí fala, eu consigo te vender o molho dos próximos 2 anos por esse preço. Você vai precisar de quanto? Aí o cara faz um cálculo e aí ele compra lá uma quantidade X de molho de tomate por um preço ali que vai ser definido e congelado naquela hora. Então o supermercado vai dar durante os próximos 2 anos o molho de tomate para ele, naquele preço congelado, e você, né, que é o dono da pizzaria, fica tranquilo porque esse molho tá travado, o preço. Então pode vir uma inflação maior, pode vir uma crise nas safras de tomate, o molho de tomate pode disparar, entre outras coisas, e você vai ficar tranquilo porque você já adiantou aquele preço,
você já congelou com o supermercado e o supermercado se responsabiliza em entregar nos próximos 2 anos a quantidade de molho de tomate que você já comprou ali. Isso é o mercado futuro. Aqui no Brasil a gente tem mercado futuro de café, que aí muitas empresas compram esses contratos para poder travar o preço, eles poderem trabalhar com outras coisas e ter uma margem. Tem um mercado futuro de boi, de milho, de soja e vários outros produtos. Tá? Então a diferença básica entre o mercado spot e o mercado futuro é isso. É que o mercado spot é aquele mercado do preço ali à vista, tá bom? Ficou claro? Então vamos voltar lá para o ouro e para o ETF IAU. Então agora que você entendeu que ele segue o mercado ali à vista do ouro, como é que funciona o ETF IAU? Ele simplesmente compra, é um ETF que ele compra ouro. Então ele tira toda aquela complexidade que eu disse antes no vídeo, né, que você teria que guardar o ouro físico, comprar cofre, fazer seguro, evitar assaltos e arrumar também um cliente no futuro para transformar o ouro novamente em dinheiro. Então tudo isso que eu falei agora, ele é simplificado, já que todas as cotas desse ETF é negociado em bolsa de valores. Então você tem uma liquidez enorme ali para poder tanto comprar quanto também para poder vender essas suas cotas. Então só em alguns cliques ali você já consegue comprar e vender ouro. Sobre a composição do ETF, ele é um ETF muito simples, ele só compra ouro. E esse ouro está guardado em cofres espalhados pelo mundo todo, como em Londres e Nova York. Inclusive, existe um documento no próprio site da ETF, que é a gestora iShares, que possui 628 páginas que mostra a localização de onde está esse ouro, né? Tanto a localização quanto a quantidade desse ouro. Aí agora a gente vai aqui para a tela, que eu preparei aqui um resumão para você e eu vou mostrar aqui melhor um pouco mais sobre esse ETF, tá bom? Então aqui tá a tela com um resumão para você sobre o ETF IAU. Ticker IAU. Se você quiser comprar esse ETF, obrigatoriamente você tem que ter uma conta numa corretora americana, tá? Eu recomendo a corretora Avenue. Por quê? Vários motivos. A corretora é de brasileiros, feita de brasileiros para brasileiros. O suporte é em português, já começa por aí. Então qualquer problema que você tiver, você vai ter uma ajuda ali e um suporte em português. Segundo ponto, lá tem plano de corretagem zero, então você consegue comprar ETFs sem pagar corretagem, tá? Então é muito tranquilo. Outro ponto, toda a burocracia para enviar dinheiro e transformar em dólar também é feita pela Avenue com alguns cliques ali bem fácil na tela do home broker deles. Outro ponto que aí também é o mais interessante para investidores, principalmente investidores de primeira viagem, é a parte da burocracia com declarações de imposto de renda. Então eles geram documentos específicos que o imposto de renda aqui do Brasil pede e que você precisa declarar. Por exemplo, as cotações que você comprou de dólar e tudo mais. Então isso a Avenue ela gera esses documentos e te dá para que você consiga fazer a sua declaração bem redondinha, tudo bonitinho, para não ter problema com o imposto de renda aqui no Brasil. Tá? Então, recapitulando, para comprar esse ETF você tem que ter uma conta nos Estados Unidos, uma corretora nos Estados Unidos, tá bom? O benchmark é o ouro spot, já foi explicado a diferença dos mercados spot e mercado futuro. A gestora é uma marca da BlackRock, que é a iShares, tá? Que é a maior, novamente, a maior corretora do mundo. Que novamente é a maior gestora do mundo. A taxa de administração é de 0,25% ao ano, é uma taxa muito interessante. E atualmente, aqui é quase uma curiosidade, eles têm mais de 453 mil quilos de ouro sob custódia, tá? Então, o patrimônio desse fundo, desse ETF, é de aproximadamente 28 bilhões de dólares. Então, é um fundo enorme, tá? Gigante, que existe no mercado financeiro. Algumas curiosidades para vocês. AU é a sigla na tabela periódica para ouro, é o elemento 79 da tabela periódica. Então por isso que o nome do ETF é IAU, então seria iShares Ouro, né? Bem bacana, achei bem bolado. Fundo nasceu dia 21 de janeiro de 2005, então é um fundo que já tem uma certa idade e não paga dividendos. Obviamente não paga dividendos. Por quê? Porque o ouro é uma commodity, ele não é uma empresa geradora de caixa, ela não vai te dar dividendos, ela não gera lucro
como uma empresa, tá? Não tem um lucro excedente, ele não tem caixa que vá ser distribuído para os investidores. É uma commodity, ela não se multiplica. Então, não vai ter dividendos, não tem pagamento de dividendos nesse ETF. E eu também trouxe aqui algumas alternativas, que é o ETF GLD, que também você tem acesso a ele com uma corretora nos Estados Unidos. Ele é uma alternativa para o ETF IAU, ambos investem apenas em ouro. O ETF Gold 11, que é um ETF que você tem acesso aqui no Brasil através de uma corretora no Brasil. Ele, resumidamente, é um ETF que compra cotas do ETF IAU. Então, não faz sentido para mim ter um intermediário que vai fazer uma coisa que você simplesmente pode fazer diretamente, abrindo uma corretora nos Estados Unidos e comprando o ETF IAU. E a outra alternativa é a BDR BIAU 39, que é uma BDR desse ETF IAU. Ou seja, você também vai pagar um intermediário aí no meio. Então, corta os intermediários, simplifica a vida, abre uma corretora diretamente, ou abre uma conta numa corretora nos Estados Unidos, na Avenue, que é uma sugestão que eu dou, que é excelente, principalmente para quem está começando a investir, e compra diretamente lá, se você tiver interesse e você achar que esse ETF cabe na sua estratégia de investimento. E aí eu também trouxe um comparativo aqui entre o ETF IAU e o GLD, que é o seu principal concorrente, né, no mercado financeiro. Então, o IAU é da BlackRock, o GLD é da State Street Global Advisors. Taxa de administração do IAU é 0,25% ao ano e do GLD é 0,40% ao ano. Patrimônio é aproximadamente 28 bilhões de dólares no IAU e aproximadamente 57 bilhões de dólares no GLD. Ivo, por que tem essa diferença? Como é que pode um ETF ter uma taxa de administração que é quase o dobro do IAU e ele tem um patrimônio muito maior? Tem duas explicações. Uma, esse ETF GLD ele foi lançado no mercado um ano antes do ETF IAU. Então imagina, existe uma demanda enorme no mercado de pessoas que queriam se expor ao ouro e não tinham um produto no mercado ali adequado para elas, do jeito que elas queriam, né, com uma taxa baixa e tudo mais. E aí veio o ETF GLD. O que aconteceu? Essa demanda foi toda para o GLD. E aí o IAU veio um ano depois e aí pegou uma demanda que existia ali também no mercado, mas muito menor do que o GLD pegou. Outro ponto é que o GLD pode ter tido uma propaganda muito melhor, uma divulgação muito melhor desse ETF. Então, obviamente, acaba captando mais recurso do que o IAU, tá bom? Ambos seguem o Ouro Spot como benchmark. E aí vem uma pergunta clássica que sempre fazem para mim. O ouro é a melhor alternativa e mais eficiente para cobrir a inflação? O que é que você acha? A resposta é não. O ouro não acompanha a inflação porque se acompanhasse, ele seria praticamente uma linha reta e não é o que vemos aqui no gráfico, como eu estou mostrando aqui para vocês. E por esse motivo ele não é uma proteção eficiente para a inflação. Como vocês podem ver aqui no gráfico, tem uma variação muito grande do preço e, por exemplo, vou dar aqui, o último topo que teve do ouro valendo foi aqui em meados de 2011, após a crise do subprime, né? Que a gente teve aqui a crise, que eu lembro começou ali por volta de maio de 2008, teve uma queda enorme na bolsa de valores, e aqui foi como o ouro foi crescendo, né? Que as pessoas foram cada vez menos confiando na renda fixa, nas ações, estava tudo em crise nessa época, e aí muita gente correu para o ouro, e aí teve esse crescimento aqui altíssimo do ouro. Mas nos anos seguintes, como vocês podem ver, o preço do ouro caiu muito, caiu bastante desde ali de 2011, né? Agosto de 2011. E aí, até ter essa nossa nova crise da pandemia, a qual eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube cancela esse vídeo. E aí voltou a ter esse crescimento aqui no preço do ouro. Mas se a gente for falar que isso aqui é uma forma eficiente para se defender da inflação, não é, justamente pelo que eu falei. Que se fosse uma forma eficiente para proteger da inflação, isso aqui seria praticamente uma linha reta. Estaria sempre subindo e não teria essas variações tão bruscas e nem essas quedas enormes. Porque aqui nesse período teve inflação, mas o ouro foi cair no valor, tá? E aí também tem um outro ponto que é interessante. Eu vou mostrar aqui um estudo rapidinho, mas não um estudo como um todo. Eu vou dizer qual é o estudo, vocês podem ler aí em casa. Você pode ler aí em casa, tendo interesse.
Mas é um ponto específico aqui para mostrar novamente essa visão sobre o ouro e a inflação, ele ser uma ferramenta eficiente para cobrir a inflação. E o estudo que eu falei é esse, é o The Golden Dilemma, que ele é desses dois autores. E ele faz um estudo completíssimo, inclusive até mesmo ele mostra, tem uma parte do estudo que ele fala sobre a hiperinflação do Brasil e se a pessoa tentando se proteger da hiperinflação do Brasil, investindo em ouro, ela conseguiria se proteger de fato. E aí o resultado é bem surpreendente. Recomendo dar uma olhada nesse paper, muito bom, só digitar esse nome no Google e os autores vocês conseguem achar. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é exatamente esse aqui, que é esse gráfico que eles colocaram o valor do ouro em comparação com a inflação nos Estados Unidos, que é calculado pelo CPI, é o CPI Index, que é o medidor de inflação lá dos Estados Unidos. E aí, como vocês podem ver nesse período de tempo, que ele vai de 85 até 2012, teve aqui um bom tempo que o preço do ouro ele estava muito abaixo da inflação, muito abaixo da inflação. Então a gente está falando aqui mais ou menos meados de 89 até 2005, da pessoa perder para a inflação investindo em ouro, tendo exposição no ouro. Além disso, como eu falei, o ouro ele é muito volátil, ele tem uma variação muito grande no preço. Então ele não é uma forma eficiente, e aí esse é o nome eficiente, de proteger você contra a inflação, entendeu? Então, não é mesmo. Então, se você quiser ter uma exposição ao ouro, você tem uma tese para colocar o ouro na sua carteira, aí tem que avaliar a sua tese, a sua estratégia e ver se faz sentido dentro da sua tese, dentro da sua estratégia, ter essa exposição ao ouro. Mas utilizar o ouro definitivamente como um método eficiente e eficaz de se proteger da inflação, não é. E dá uma lida nesse paper, que é muito interessante. Eles têm lá várias comparações, tem comparações até de salários de pessoa do exército atual com o salário em ouro do exército romano. Tem um estudo falando sobre a hiperinflação aqui no Brasil. Tem várias coisas aí dentro desse paper e é muito interessante. Vale muito a pena ver, ler, tirar um tempinho, um fim de semana para ler esse estudo. O vídeo de hoje fica por aqui. Mais um vídeo sobre ETF, explicando o ETF para você. E aí me conta aí nos comentários se você investiria nesse ETF e o motivo. Também coloca outros ETFs que você tem curiosidade e gostaria de conhecer mais, para que eu possa fazer o vídeo para você, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Valeu!